É informação, é notícia, é o papo de podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Papo de Podcast. Eu sou Leandro Provence, especialista de marketing e falo direto da redação da Copercarga. Julho é um mês muito especial para o nosso segmento. No dia 25, celebramos o Dia do Motorista, uma data que reconhece aí os profissionais que são a força da nossa operação. Então, são eles que representam a nossa empresa nas estradas, conectam as pessoas e os nossos negócios, movimentam o país e transformam cada quilômetro percorrido em confiança, desenvolvimento e resultados. E para falar, no episódio de hoje, convido minha colega Larissa, que irá apresentar os nossos convidados e falar mais do que vem por aí. Olá, pessoal! É uma alegria estar com vocês em mais um episódio do Papo de Podcast. Eu sou Larissa Casagrande, supervisora de marketing da Copercarga e também aí direto da redação com uma pauta muito especial neste mês do motorista. Então, esse episódio vai carregar experiência, vai carregar visão estratégica e convidados especialistas que conhecem muito bem desse assunto, como o próprio nome diz, da experiência até a excelência aí nas estradas. Bom, como o Leandro comentou, hoje nosso episódio é especial do Dia do Motorista, então a gente vai unir duas perspectivas bastante essenciais. Então, toda profissão ela evolui e com o motorista não é diferente. De um lado, nós vamos conhecer a visão de quem vivenciou as estradas já no passado e acompanhou de perto a evolução da profissão, e que hoje é representante de tudo que envolve a logística aí na prática em diversas instituições. Mas também vamos olhar para o futuro. Então, as tendências que estão transformando o setor, a importância da capacitação, as mudanças na profissão e os desafios de quem escolhe a estrada como carreira. Para deixar esse episódio completo, então, convido agora Paulo Simeone e o Herbert Kaiser para se apresentarem para a nossa audiência. Sejam muito bem-vindos. Então, meu nome é Herbert Kaiser, sou diretor da FABET e sou graduado em administração, tenho pós em gestão da produção e logística, fiz um outro MBA em transporte rodoviário de cargas e mais um MBA na parte de liderança e alta performance. Eu fui colega do Paulo de aula, e a gente tem essa vivência. Nas horas vagas eu sou técnico de futebol amador, já fui técnico do meu time. Do time do Paulo também, e a gente é um apaixonado por futebol e principalmente por gestão. E quando eu falo gestão, o futebol para mim tem muito a ver com as empresas, porque ele também precisa gerir os grupos, a gente também precisa gerir os grupos, e são grupos de pessoas que em prol de um objetivo. Então eu vejo muita conexão também entre os dois. Então eu sou Paulo Simeone, eu sou casado com a médica veterinária Gisele Penso, tenho uma filha, Maria Paula, 21 anos, tá meia médica, vamos dizer assim, tá na metade da faculdade, que agora tem o tal da festa do meio médico. Então, no final do ano, minha filha vai ter a festa do meio médico. Um pouco da minha história, tá? Eu sou formado também em administração de empresas pela UNC, algumas matérias com o Kaiser eu fiz, com o próprio SNIC, eu apresento o conselho também. Eu fiz uma pós-graduação na FABET em 2012, de gestão de frotas. Depois eu fiz uma MBA na Dom Cabral, através do SESC-Senat, em gestão estratégica de negócios. E a experiência profissional, vou contar rapidamente um pouco. Então, eu sou da minha família de origem de fábrica de erva mate e outros negócios, mas a paixão sempre foi caminhão. Então, eu sempre quis ser transportador e fui motorista também. Eu já, menor de idade, tenho umas fotos antigas minhas, menor de idade eu já dirigia, hoje não faria, que a lei não permite. Mas aos 18 anos eu já tirei a minha CNH e imediatamente já comecei a trabalhar com os caminhões na época da fábrica de erva mate. E viajei e dirigi até os 25 anos, mais ou menos, 25 para 26, eu fazia entrega de erva mate nos 3 estados do sul. Então, uma experiência, na época, dentro de um caminhão 11 13, gabininha pequena, eu com 1,90 m, quase para dormir tinha que se encolher. Aí não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, não tinha vidro elétrico, não tinha gabine leito, era desse jeito. E a gente foi viajando até os 25, 26 anos e depois, com essa experiência da estrada, eu resolvi
voltar a estudar, e aí sim a gente começou com uma empresa de transporte, efetivamente, profissionalizando e criando uma empresa na época chamada Rodomate Transportes, associada da Copercarga desde o início, depois virou para Rodocime Transportes, e aí eu não mais viajei e passei a fazer parte do primeiro Conselho Fiscal da Copercarga, depois Conselho de Administração, e em 2011, na nova gestão, eu assumi a vice-presidência do grupo, Osni o presidente e eu o vice, e a gente se virava entre vice-presidente, diretor comercial, diretor de operações, e na minha época a gente criou a diretoria comercial, então uma experiência longa aí, e também ligado às entidades, né? Em 2008 eu assumi o SETCOM, que é o Sindicato das Empresas de Transporte, até 2016, e nesse interim também fui e estou vice-presidente da FETRANSESC para a região oeste. Em 2024 eu voltei para ser presidente do SETCOM, então estou bem envolvido com essa parte aí, e também sou do Conselho de Administração da Log20, vice-presidente, na própria Transcred, estou no Conselho de Administração, e na Fabet, superintendente, trabalho voluntário, capitaneado aí pelo diretor-geral Kaiser, e a gente está dando nosso apoio e um pouco da nossa experiência na Fabet também. Então, rapidamente, um breve currículo. Então, sejam muito bem-vindos, né? É um prazer ter vocês aqui conosco e por terem aceitado o convite. Então, eu vou iniciar com o nosso primeiro quadro, que é o Comunidade Conectada. Então, esse é o momento que a gente vai bater um papo mesmo com perguntas da nossa audiência, perguntas aí que acompanham um diagnóstico, seja para o nosso público que é motorista, e ele pode concordar ou não com os temas, seja para quem sonha em ser motorista e quer aí uns insights, ou para quem sabe gestores de frota que precisam conhecer a realidade da profissão do futuro. Então, eu gostaria de começar com o Paulo, que hoje está em posição aí estratégica e executiva, representa a logística e quem atua em diversas instituições também, né? Sim. Mas vivenciou também a estrada de perto como caminhoneiro, como bem você falou. Então, Paulo, com sua experiência aí como caminhoneiro, como isso moldou tua visão do transporte hoje, se é que moldou alguma coisa, e quais são as boas memórias que tem para contar, como era e o que mudou hoje? Eu acho que a experiência campo, para uma pessoa que pretende ser um empresário do ramo, a vivência na estrada ela é fundamental. A gente tem vários casos aí na própria Copercarga de associados, né? O Kaiser também acompanha pela Fabet. A vivência na estrada é a melhor faculdade, a melhor escola que tem para o motorista e depois que vai virar empresário. Então, essa visão do que se passa no dia a dia, da dificuldade que o motorista tem lá, e depois você vem para dentro da empresa e espera aí, mas se eu fizer isso aqui, eu melhoro a vida daquele caminhoneiro, que é aquele cara, que é aquela pessoa que está carregando o nome da nossa empresa, no caso a Copercarga, então por que eu não posso melhorar a vida dele? Por que eu não posso atender melhor ele numa filial quando ele chega, num posto de combustível? Porque eu também vivenciei isso, e nós temos outros diretores na própria Copercarga que também foram caminhoneiros, então eu acho que essa soma de experiências lá na estrada e depois vindo para a empresa e aplicando isso na gestão é que fez chegar aos 36 anos, né? Copercarga com esse sucesso que é, e não tenho nenhuma dúvida que essa experiência da estrada ela é interessante. Agora, as memórias são muitas, aí precisaria um dia para falar disso, só memórias boas, claro, as dificuldades. Uma coisa que me lembra muito quando que eu viajava entregando erva mate era chegar na cidade de Bom Jesus, entre Vacaria e os Aparatos da Serra, que é a cidade mais fria do país. Você dormir dentro de um 1113, gabininha pequena no relento, e amanhecer vai escovar os dentes na barrica e a água congelada. Você imagina isso? Então, nem asfalto era aí. E hoje os caminhões estão mais modernos. Isso é muito bom, porque isso facilita também e ele permite que o motorista tenha uma qualidade de vida. E essa evolução ela é importante para a profissão ser atrativa. Nós temos que estar oferecendo equipamentos, produtos que tornem a vida do motorista mais fácil. Muito bacana ouvir também esse ponto de vista. E antes de a gente seguir com as perguntas aí compartilhadas, né? Eu acompanho bastante o Kaiser nas redes sociais e vejo que ele está sempre ativo aí nos comentários, nas publicações, que não gosta muito de fugir dos debates, no bom sentido do debate, né? Então, a gente vai ter, com certeza, ótimos argumentos por aqui. Então, Kaiser, quando se fala em falta de motoristas, muitas vezes se simplifica o problema. O que está por trás dessa discussão? Então, legal quando o Paulo fala de ter experiência da estrada, e meu primeiro emprego foi na Copercarga, e a gente vivenciou isso que o Paulo está falando, porque existia já muitas dores há, sei lá, 30 anos atrás, né? O Paulo está falando 36 anos da Copercarga, a Copercarga nasceu de uma dor do transporte, né, Paulo? Sim.
Então, Sem dúvida. se a gente falar de dificuldades, nós sempre vivemos dificuldades. Quando a gente fala de falta de motoristas, para mim é um conjunto de coisas. Nós temos aí um cenário onde que os motoristas de hoje não querem mais ser motorista amanhã, os jovens não querem adentrar na profissão, e nós estamos aí com o e-commerce explodindo, que todo dia nós estamos recebendo uma entregazinha em casa, né? Então, como conciliar tudo isso, né? Tem que ter um plano para segurar as pessoas que estão, um plano para atrair novos e um plano para atender os clientes. É bem complexo, não é uma coisa fácil de juntar as três. E um cenário econômico, né, Paulo? Sem dúvida. Que é muito volátil, né? E a gente não sabe, por exemplo, amanhã, por mais que a gente tenha um planejamento, a gente não sabe amanhã se o seu hoje está certo para amanhã. Isso que é a grande dificuldade do setor, né? Então, amanhã vem uma nova lei e a gente não sabe se isso, o que hoje é a regra, amanhã vai acontecer de realidade. Esse, para mim, é o grande desafio. Então, acho que isso vem muito de encontro com uma das próximas perguntas, que a gente fala do motorista do futuro. O que isso significa na prática para vocês? O que está moldando esse motorista do futuro? Eu entendo que o motorista do futuro ele tem que ser aquela pessoa que tenha a habilidade e a capacidade de se adaptar, resiliência. Por quê? Porque o Brasil é um país com dimensões continentais, ele pode carregar uma carga no sul, nessa época do ano, com 3 graus ou 0 grau, e chegar no Nordeste com 35 graus, por exemplo. Isso é uma parte dele se adaptar, mas também a própria carga, né? Então, e as mudanças muito rápidas nos caminhões, na tecnologia, na legislação. Antigamente, qualquer pessoa, o tio tava, o sobrinho tirava férias no emprego na cidade, embarcava no caminhão com o tio, ia viajar, ficava um mês viajando, voltava, queria ser caminhoneiro. E hoje mudou bastante isso. Então, o que precisa para ser o motorista do futuro? Querer ser motorista do futuro, estar aberto, querer buscar conhecimento. É uma atividade que ela é rentável, ela é uma atividade boa, você conhece o Brasil inteiro sobre rodas. Antigamente se romantizava muito a profissão de motorista, né? Porque aquele caminhoneiro que passava na cidade, as meninas olhavam, enfim, mas isso mudou um pouco porque o transporte foi afunilando de tal forma que não se permite mais você passar, por exemplo, para o Rio de Janeiro e ficar 3 dias com o caminhão parado para ir na praia. Não, tem as horas, tem o quilômetro para fazer, a rotina, a entrega, mas, por outro lado, ele te permite conhecer lugares, pessoas, e é uma remuneração, via de regra, boa, desde que, logicamente, essa pessoa esteja apta e queira ficar na profissão de forma profissional, na redundância aqui. Então, acho que é isso aí. Eu também vejo dessa maneira, né? O perfil do motorista moderno mudou. A Fabet, há 30 anos atrás, já falava em gestor de unidade móvel. Hoje, nada se compara, né? Eu acho que hoje gerir um caminhão é gerir uma empresa, né? Não só os valores dos ativos, mas principalmente pela tecnologia que incorpora o todo. E no futuro eu vejo que o motorista continua indispensável, na minha opinião. A gente vê matérias com caminhões autônomos, e isso vai ser gradativo, não vai ser uma coisa que vai ser colocada, porque ela vai continuar precisando de um operador. Sim. Né? Então, por exemplo, a mineração, locais difíceis, cara, vai ter a necessidade de caminhões autônomos. Mas no dia a dia, para esse autônomo, ele vai precisar um cara que controla esse caminhão. Então, de certa forma, vai continuar precisando de um motorista, né? Então, e a necessidade desse cara cada vez está mais conectado com telemetria, rastreamento, inteligência artificial. A gente vê, por exemplo, uma vez você viajava, que nem o Paulo falou aí tinha as belezas naturais, e já eu falando na área das dificuldades, por exemplo, tu tinha um mapa, que era um mapa de papel,
né? Que o cara abria, vou pegar essa rodovia e vou seguir. O risco de erro era grande. Mas hoje, com toda a tecnologia que nós temos, Google Maps, o Waze, enfim, ferramentas para esses mapas ou essas localizações serem melhor abreviadas ou colocadas, ainda existem erros. Porque daqui a pouco o cara entrou numa via que o Google Maps mandou e não era para entrar, era proibida, né? Viaduto, né? O cara enrosca muito em viaduto, entra em um local que não deve, então cada vez mais tem a necessidade do cara não só conhecer e ter acesso à tecnologia, mas saber operar a tecnologia, né? Telemetria, né? Hoje, uma vez era um fantasma, hoje é uma necessidade. No futuro, nós não sabemos, talvez vai ser um dos componentes, né? Então eu vejo que essas as grandes mudanças que nós temos. Antes do Leandro seguir com a próxima, eu vou também dar mais uma pincelada nessa resposta para tentar complementar ela. Vocês comentaram um pouco sobre o que mudou, né? O que veio mudando. O Kaiser falou bastante. O Paulo também comentou sobre melhorar a vida do motorista. Então, quando a gente tenta fazer um comparativo entre passado e futuro, além dessas tecnologias que o Kaiser comentou, o que a gente pode falar sobre as estradas, principalmente, né? Qual que é a tendência para o futuro? O que também deve mudar para ajudar os profissionais do futuro? Então, um sistema de carregamento, uma automatização, sabe? Acho que tem muita coisa vindo por aí, né? O que mudou, por exemplo, do passado, né? Vou falar um pouco mais tinha muito companheirismo, você quebrava um caminhão na beira da pista, o outro parava para te socorrer, para ajudar, tudo aquela... A gente escuta muito isso dos motoristas, né? Mas o que deve mudar, está acontecendo muito em termos de infraestrutura, estamos vivenciando isso agora em Santa Catarina, a questão de privatização das rodovias. Então, é uma necessidade, ou o Brasil vai por esse caminho de melhorar a infraestrutura rodoviária, portos, enfim, ou nós vamos ter um apagão logístico logo. Está tudo muito colapsado, as nossas rodovias. Então, o que mudou? Na época, essas rodovias, hoje, por exemplo, a 153 de Concórdia tem 46, 47 anos. Na época, o maior caminhão que passava ali era um truque ou, no máximo, uma carreta cavalo simples e carreta 3 eixos. Hoje, nessa mesma rodovia, passa bitrens, rodotrens de 30 metros de comprimento, com 70 mil quilos numa carga. Então, essas mudanças precisam acelerar para facilitar e poder ter uma vida na estrada mais tranquila, mais segura, especialmente. E o que mudou muito é a falta de segurança em si mesmo. Você não ouvia falar em roubo, em assalto. Hoje, cada dia que você liga a televisão, você está vendo aí motoristas sendo assaltados, roubados, em pátio de postos, roubando módulos de caminhão. Então, essa parte que eu acho que ainda o Brasil tem que melhorar muito até para passar segurança, né, para quem está dirigindo um caminhão. Eu vejo 3 grandes mudanças, né? A primeira, digitalização de documentos, né? Uma vez o Paulo falou, essa carga de erva que ele levava, era tudo feito à mão, né? Saía com o bloco a vender. A vender, exatamente, né? E muito inseguro, né? As coisas, né? Porque era tudo manual mesmo. Notas de combustível, posto, borracharia, tudo manual, né? Hoje é perigo a empresa receber antes a nota do que o próprio motorista, né? Porque talvez ele está esperando lá e o setor de combustível já recebeu a nota porque ela é digital, ela é online, né? O segundo ponto que eu vejo é a parte da preocupação constante em segurança e sustentabilidade. E quando eu falo segurança e sustentabilidade, eu falo num todo, né? Então, por exemplo, as empresas cada vez mais preocupadas em ter o patrimônio seguro, em ter as pessoas seguras. Nós temos na Fabet uma frase que ela tem mais de 30 anos, né? Que se cada motorista que passar pela Fabet salvar uma vida, já valeu a pena, porque uma vida não tem preço. E nunca fez tanto sentido essa preocupação com segurança, porque o bem material tu consegue recuperar de uma forma ou outra, né? Agora a vida ela é só aquela, né? Então, e a sustentabilidade como um todo, né? As empresas pensam, quando a gente fala sustentabilidade, não só ambiental, né? Mas da perenidade das empresas, né? A gente vê empresas que
foram oriundas aqui de Concórdia que hoje não existem mais, outras que se mantêm, né? E outras que, principalmente na área de tecnologia, estão incorporando empresas maiores de fora, né? Então, olha como o cenário mudou, né? E uma terceira, eu acho que daí vem a parte da profissionalização em si, aquela profissionalização da gestão de frotas, né? Então, uma vez, por exemplo, não tinha... quando a gente falava de Copercarga 30 anos atrás, né, Paulo? Não tinha uma equipe que nem vocês, né? Jovens aqui trabalhando com essa parte de marketing, divulgação, e isso é essencial hoje para uma empresa, né? Eu lembro que quando entrei na Copercarga 30 anos atrás, nós não tínhamos isso, né? Esse debate que é tão próximo, né? E que aproxima, né? Mercados, né? Então, acho que essas são as grandes mudanças que a gente tem no cenário e são indispensáveis. Como que tu vai falar de uma frota hoje se tu não falar de gestão de frota? Sim. Cuidar dos centavinhos, né, da frota. Então, acho que é esses pontos, na minha opinião. Show de bola. Então a gente falou sobre essa principal mudança, né? Mas e falando um pouquinho mais do hoje, quais as competências que vocês consideram indispensáveis para quem está pensando em ingressar na profissão? Querer ser, vontade de ser, estar disposto a aprender, a conhecer, mas eu acho que ele tem que ser uma pessoa gentil, educada, que queira, por vezes, não passar por momentos não tão agradáveis, mas faz parte da profissão, mas a competência, a habilidade, se ele não tem tanto, ele vai para a FABET e lá ele aprende as habilidades. A FABET tem muito treinamento também, de relacionamento interpessoal, conhecimento, então o mais que eu entendo, o que ele precisa ter? Vontade de querer ser, estar disposto a ser e a estar disposto a ficar longe de casa para realizar o sonho dele de ser motorista. Para mim é segurança em primeiro lugar, se dá prioridade para a segurança. Então, quando a gente fala de segurança, não é só o zelo, o cuidado com os outros também, que é importante, mas com a segurança própria, né? A gente vê hoje muitas vidas sendo ceifadas por o pessoal tá ainda usando o celular enquanto dirige e talvez pondo em risco a sua própria vida, né? Então, lá a gente fala sempre quando que tem as aberturas, o Paulo sempre participa também das aberturas, né? E a gente bate muito na tecla do cuidado, a segurança própria, né? Então, às vezes, o pessoal acha que a gente tá, quando o Paulo diz assim, estou trabalhando desenvolvimento interpessoal, a parte de direção defensiva econômica, para o cuidado com os outros. Não, às vezes é o cuidado próprio, né? O amor próprio, o zelo próprio, né? Mas eu vejo também outras habilidades, responsabilidade, né, Paulo? Sem dúvida. Que hoje está cada vez mais difícil, né? Você pegar aquele compromisso, a minha carga é lá para o Recife, que nem tu citou antes. Cara, eu sou responsável por isso. Eu tenho que ser disciplinado. Eu tenho que saber que isso aí tem que chegar lá com adequação. Se é uma carga frigorífica, por exemplo, tem uma temperatura que ela vai ter que se manter a 12 graus, ela tem que se manter a 12 graus, eu tenho que cuidar. Eu não posso deixar oscilar a temperatura, né? Então, eu tenho que ter esse compromisso, essa responsabilidade com o bem. E hoje está cada vez mais escasso. Me parece que não só no setor de transporte, mas em muitos setores, vou fazer o meu e deu. E isso está fadado a acabar, porque nós temos que, ou nós voltamos para uma diretriz e para uma responsabilidade maior, ou a gente começa a ter danos irreparáveis. Quando o Paulo fala de colapso nas estradas, a gente está falando também de um colapso em setores se não tiver profissionalização, né? Um médico, ele precisa 10 anos para pegar um bisturi e começar a abrir um corte, ou operar, ou melhorar, né? Por que a gente não pode ter uma profissionalização das pessoas do volante, né? Então essa é a grande chamada que a gente faz, né, para esse grande tema que é a profissionalização das pessoas em seus setores, né? Então essa é a minha visão que eu tenho. Muito bom. E antes de irmos para um debate bem importante, né,
A gente lembra que esse é um papo bastante específico, voltado ao Dia do Motorista, então, como a gente falou lá no começo, né? Para quem já está na profissão, talvez esteja nos escutando aí enquanto viaja, mas principalmente para quem quer entrar na profissão, né? Então, que sirva também de incentivo conhecer a realidade, né? É muito importante saber o que espera, mas como o Paulo disse, não deixar de... Porque muitas vezes a profissão motorista, ela nasce de um sonho, né? Sim. Em, maioria em das geral, vezes. na maioria das vezes é um sonho. Então, apesar dos pesares, que não desista Não, sem desse dúvida. sonho. Então, um debate aqui bem importante agora, que para todos, né? Gestão de frota, empresários do setor de transporte e os próprios motoristas. Na opinião de vocês, falta motorista ou falta atratividade na profissão? Eu acho que se falta motorista porque falta atratividade. No passado, eu sempre comento isso, nós empresários de transporte, a gente gostaria de poder pagar muito mais para um motorista. Então, só que isso envolve uma conjuntura toda. Então, sim, falta atratividade. Falta uma coisa é a atividade financeira. Isso é uma delas. Falta a atratividade do motorista chegar de noite num local adequado, seguro, para ele tomar um banho, para ele encostar o seu caminhão com segurança, para ele poder ir fazer a janta na sua caixa de comida, ou ir jantar e voltar e saber que o seu caminhão está lá. Falta segurança nas estradas, falta muito respeito nas empresas, um tema bem delicado. Os motoristas, eles reclamam muito disso, que eles são ou maltratados ou ignorados como pessoa, como ser humano. Quando ele chega, poxa, ele está chegando, como o Cássio falou, com uma carga que ele pegou a 6 graus em Caxias e está indo para o Recife para entregar uma mesma carga a 6 graus, com o produto intacto, para chegar da melhor maneira na casa do consumidor. E essa pessoa tem que ser respeitada. Ele é um ser humano que está longe da sua casa, da sua família, e então, quando eu falo em atratividade, não é só o financeiro. O financeiro também é um deles, mas o financeiro, se a conjuntura econômica fosse um pouco melhor no nosso país, sem dúvida que o empresário, porque quem que não gostaria de pagar um pouco mais para o seu colaborador? Mas aí não é só o salário, aí tem os impostos, tem o caminhão, tem o banco, enfim. Eu acho que a atratividade é uma conjuntura que, no passado, ela foi mais atrativa. Então, a falta de atratividade, a falta de motorista, a decorrência, sim, da falta de atratividade, na minha percepção. Eu e o Paulo falamos isso ontem pela manhã, né? Era exatamente esse tema que nós estávamos falando. O Paulo disse, seria interessante o motorista ganhar valor por mês, né? Mas também a conta, quem paga a conta? Quem paga essa conta? Nós teríamos que faturar no mínimo o dobro que estamos faturando hoje, visão de empresário. E é uma visão real. A gente, quando fala na FABET para os alunos, nós temos disciplina, por exemplo, de custos, né? E não é colocar só os custos lá, mas é ter uma ideia de quanto que sobra na última linha do caminhão. Porque muitas vezes, e acho que essa bandeira, e não é uma crítica aos motoristas, mas é uma reflexão. Muitas vezes eu quero só ganhar mais, eu quero um salário maior, mas eu estou vendo quanto que está sobrando na última linha para querer esse algo mais, né? E essa reflexão, ela vem de encontro a outros temas, que muitas vezes a gente, e esse é um case real, a gente recebe muitos casos de pessoas que estão com um salário X, ele entra na profissão de motorista, ele consegue um salário às vezes 3x, né? E daí de repente não está mais bom. Então, como que nós vamos juntar tudo isso, essa atratividade? Porque muitas vezes é o cenário que eu estou inserido, né? Eu e o Paulo tivemos o ano passado em São Paulo um projeto que a FABET tem com uma fundação de lá chamada FEAC, onde promovia inserção de mulheres no setor. E muitas dessas mulheres, eram 90 ao todo, que passaram pelo curso, estavam com subemprego. Hoje todas estão empregadas daquelas 90, né? Algumas na Copercarga, inclusive algumas na Copercarga, né? Operação Boticário, enfim, né? São várias situações. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: uma vez que eu conquistei, e agora? Agora, o que eu vou fazer para melhorar isso?
Então, a gente tem muitas pessoas querendo dar esse upgrade na carreira e a profissão motorista talvez é muito boa para isso. Uhum. Agora, depois que eu estiver lá dentro, eu vou querer o que mais? Então, também são reflexões que a gente tem que fazer. O case das mulheres é bem interessante, fugindo um pouquinho do roteiro, porque a gente acompanha a história de algumas que elas começaram numa van, que é uma categoria de carteira, e o sonho delas era ir para um caminhão maior, e a Copercarga incentivou, e assim elas conseguiram, né? Então, existe também o upgrade dentro do próprio motorista, né? Uma carteira D para uma carteira E, então dirigir vários tamanhos sem dúvida, de veículos. É o sonho. Se tu me permite, assim, a Copercarga já tem essa possibilidade. Outras empresas também têm, né? Falando como mercado num todo, e acho que esse é o grande ponto, né? Tu começar como um ajudante de entrega, você passar para uma motorista de van, tu ir para um motorista de truque e depois para um motorista de carreta, de semi-reboque, né? Então, acho que isso tudo é importante, mas às vezes, Larissa, às vezes tu tá no subemprego mesmo, né? Trabalhando no salário mínimo, né? E você consegue adentrar na profissão e ganhar 3 vezes mais do que tu estava ganhando. 3, 4 vezes mais. Né? Então, acho que é uma soma de tudo, né? Acho que esse debate, essa reflexão, ela tem que ser feita com vários olhos, porque uma coisa é você dizer assim, não tem atratividade. E acho que até alguns pontos, que nem o Paulo citou, realmente, precisamos melhorar. Mas muitas vezes a gente melhora de uma forma e também, quando tu chega num patamar, tu já quer um pouquinho mais. Quando tu chega no celular, iPhone, tu quer um melhor. Isso é típico do ser humano, né? Ainda bem, né? Ainda bem que a gente cresce com isso. Um outro ponto da fala que eu vou colocar aqui como a mais nas perguntas é a questão dos custos, né? Que o Kaiser falou. Às vezes, quem almeja a profissão motorista, muitas vezes não conhece na prática e acha que questão de custo, de saber dirigir de forma econômica, de saber dirigir de forma defensiva, é responsabilidade do gestor de frota. Então, às vezes, né, se for dar uma dica para o motorista, né, o que é mais importante ele conhecer como um todo? Não é só o dirigir o caminhão, né, que ele aprende lá na autoescola. Ele tem que, primeiro, quando ele é denominado por nossa sociedade como gestor de unidade móvel, ele tem que entender que, como gestor, ele tem que dar resultado. E ele começa dando resultado no seu próprio veículo. Então, hoje, não adianta a gente ficar contando muita história, é quem paga a conta, né? Então, se vai sobrar mais, cara, vai sobrar mais para ele, né? E essa conta, muitas vezes, ela não é vista como um todo. Numa sociedade que nós vivemos, parece que é um crime, né, Paulo, ser capitalista. Mas, às vezes, é uma necessidade, porque... É necessidade. É uma necessidade, por quê? Porque como que nós vamos reinvestir isso, né? A Copercarga, se ela não tivesse olhado para o futuro, ela talvez teria parado lá atrás, como muitas cooperativas iniciaram e não continuaram, né? Por quê? Faltou essa perenidade. E às vezes tu só faz perenidade em algo se tu tem resultado, né? Então a participação nos resultados, para mim, é o grande ponto que você falou, Larissa. É o grande X da questão. Se tu não entender os resultados que a empresa precisa ter, tu tá fadado a morrer. Eu acho que o motorista ele tem que ser um sócio do patrão dele. Exatamente. Né? Aí ele participa do custo, ele sabe quanto custa, e se ele economizar X de diesel, ele vai ganhar um repasse daquilo. Se ele não atrasar a viagem, ele ganha mais um pouco. Então, eu acho que ele tem que ser sócios no termo, mas parceiro da empresa, e os dois têm o ganha-ganha, não tem nem dúvida. A gente falou também um pouquinho durante as perguntas, começou a entrar um pouquinho no assunto de segurança. A gente sabe que a estrada ela não é fácil, né? Questão de parar impostos, tudo. Às vezes tu cruza o Brasil de ponta a ponta. O que vocês acham que é mais subestimado quando falamos dessa rotina na estrada para o motorista? Eu vou resumir bem rapidamente isso daqui. O que é subestimado? Eu acho que é falta de segurança, falta de respeito com o motorista como ser humano e como profissional. Mas aqui eu diria que quem está subestimando a profissão de motorista é a sociedade como um todo. Eles não se deram conta de uma frase da época que o Pedro Garcia era vivo ainda. Sem caminhão o Brasil para. Se continuar
nesse momento que estão vivendo hoje de desrespeito com os motoristas, de descaso, de falta de segurança, e o Brasil resolver parar, os seus caminhoneiros pararem, o Brasil para. Então, eu acho que o que tá sendo subestimado é a profissão do motorista. Uhum. Sem motorista, obviamente, não tem motorista, não tem caminhão. Sem caminhão, o Brasil para. Bem resumidamente. Exatamente. Eu vou nessa linha também, porque quando a gente fala, e talvez tenha as falas bonitas, né, Paulo, que vem de encontro com o que tu tá falando, aquelas falas bonitas, o que que é? Nós temos que ouvir o motorista. Mas muitas vezes o motorista já tá falando. Uhum. E nós não estamos preparados para ouvir ou não estamos querendo ouvir. Porque isso que o Paulo falou agora vem de encontro com aquele negócio que tu falou lá no início, Paulo, que o motorista reclama das estradas, das condições, da condição de postos e tal. Então, isso já é muito tempo que está sendo conversado e falado isso. Então, por que ao invés de tu colocar na conta das empresas ou dos motoristas, a gente não começa fazendo algo? E aí eu quero voltar para um ponto, né, Paulo, que acho que é o principal bandeira que a gente tem em conjunto aí, não só com a sociedade, mas com o meio também, que é essa questão da infraestrutura. Quando nós falamos de infraestrutura, não é só ter o posto melhor, é as rodovias melhores. Cara, como é que nós estamos em 2026 nós não temos um Trevão do Irani com um viaduto? Como é que nós não temos paralelas aqui em Concórdia? Como é que nós não temos viaduto na entrada de Concórdia? Daí tu olha para Xanxerê, tem, Erechim tem, Concórdia não tem. Então é muita coisa que está faltando. E esse investimento em infraestrutura, isso é um ponto assim que é crucial. Porque às vezes a gente vê o dinheiro indo pelo ralo em tantos locais, lugares, sendo mal investido em muitas situações, e às vezes tu olha assim, o valor não é considerado grande para tu fazer algo que melhore a situação, a infraestrutura das estradas, das rodovias, né, de modo geral. Então acho que esse ponto para mim é crucial. E outra, Larissa, que eu vejo é a questão do investimento nessa educação. Uhum. Porque muitas vezes o modelo é, vamos fazer algo rapidinho, vamos fazer 2 horinhas. Cara, às vezes a gente precisa de uma consistência. Lembra a história do médico que eu falei antes, né? Então talvez tu precisa um preparo melhor. Mas daí quem que vai botar a mão no bolso para pagar tudo isso? Uhum. Né? Então, eu acho que esse investimento ele tem que ser visto com outros olhos também. E não é só as empresas daí que tem que botar a mão no bolso. Acho que é um todo que tem que se organizar melhor. Fugindo mais uma vez do roteiro, antes da gente ir para alguns dados de uma pesquisa que são bem interessantes para o nosso papo de hoje, enquanto vocês falavam, me passaram algumas situações do dia a dia mesmo, né, em mente. A gente tem um lado, uma geração que é muito semelhante com a geração do passado, né? A família tem caminhão, o filho, o sobrinho acabam seguindo a profissão motorista e embarcando ali na família. Muitas vezes não passam ali pela profissionalização, né? Porque quando é de casa, entre aspas, é mais fácil. Mas a gente também, no nosso dia a dia, vê muito um debate, principalmente nas redes sociais, sobre a experiência, né? A empresa... Obviamente, todas as empresas exigem experiência, mas a pessoa, para entrar no emprego, não tem como ter experiência, né? E eu acho que é aí que entra muito essa parte da capacitação, né? Muitas vezes a experiência ela não vem do primeiro emprego em si, e sim de um curso, de uma profissionalização. Como é que é para a profissão motorista essa questão da experiência? Eu acho que a experiência ela é o resultado, né? Primeiro é querer ser. Então primeiramente ele vai aprendendo com alguém da família, um amigo, ele vai ver se ele gosta daquilo, mas aí ele tem que ir. Eu vejo como empresário que a gente preferencia contratar profissionais que se capacitem mesmo, porque a experiência da estrada rodando é uma, mas o que você aprende numa escola, por exemplo, da FABET, é totalmente diferente. Você vai ter noção de regular freio, do que é um motor,
do que é uma lona de freio, do que é um tambor de freio, do que é um compressor de ar. Mas se o caminhão de manhã ele não pegou, o que pode ser? Pode ser uma entrada de ar. Isso tudo eles aprendem, ter o motor vivo. Tem, como é que eu calibro os pneus? Não é só chegar lá e calibrar. Tá, mas eu estou com tantos 1000 quilos. No Nordeste, no calor, é uma libragem. No Sul, nessa época do ano, é outra. Então, a experiência, ela é o resultado. Tu tem que construir a experiência mesclando a vivência na estrada com a capacitação, especialmente em escolas de formação, que aqui a gente referencia a nossa FABET. Eu vejo que o item motorista, ele não está lá na prateleira, tu vai lá e pega ele a hora que tu quiser. Então não existe outra forma a não ser você formá-lo, né? A Copercarga faz muito bem isso. Por exemplo, agora nós estamos iniciando ontem uma turma, né? E a Copercarga tem 2 motoristas, inclusive são da Uruguaiana, né? Que vão adentrar na Copercarga. Primeiro eles passam pela FABET. E essa formação, como o Paulo falou, ele vai receber toda a carga de conhecimento que talvez ali na Copercarga ele não tem tempo destinado para ter todas essas explicações. E quando ele vai para a estrada, e daí ele vai estar pelo menos preparado a sair de sufoco. Fiquei com uma entrada de ar, que o Paulo falou, no sistema. Ele vai saber pelo menos sair daquela situação difícil. A regulagem de freio, hoje é uma... As pessoas confundem, o sistema é automático, a catraca é automática, acho que eu não preciso mais regular. Não, tu tem que ir lá. Verificar. Tu tem que verificar. Se ela está funcionando. Então, o checklist, por exemplo, por que ele é importante? Cara, talvez de madrugada alguém foi e colocou um negócio lá trancou uma mangueira, ou colocou uma pedra lá no meio dos pneus. Então, o checklist cada vez mais importante. E pensando nisso, a FABET ela está remodelando alguns cursos, e esses de formação em especial estão passando de 7 para 11 dias. Por quê? Para dar muito mais suporte para essas pessoas que estão iniciando, que a gente acha que isso é o fundamental nos dias atuais. Muito bem. Bom, eu e o Leandro reunimos alguns dados que a gente achou bastante interessantes para esse nosso papo de hoje, visto a vasta experiência de vocês. Então, a pesquisa é da CNTTT, a gente vai deixar também o link na descrição do vídeo. E essa pesquisa ela é bastante atualizada, ela mostra alguns dados bem interessantes para o nosso debate de hoje. Então, vale a pena entender isso do ponto de vista aí, como o próprio diz, né? O próprio nome diz, da experiência para a excelência. Então, o dado. A média de idade da categoria hoje de motoristas é 45 anos, né? A idade média dos motoristas. Apenas 4% deles têm menos de 30 anos. Pergunta. Com a categoria majoritariamente mais velha, a tendência é a aposentadoria. E a falta de jovens, né? Então, o apagão da mão de obra, na opinião de vocês, vai ser real? Como o setor vai sobreviver a isso e o que fazer, além do salário, como já comentado, para atrair essa nova geração? Eu vou complementar, porque aqui você fala que a tendência é a aposentadoria. Nós temos um outro dado na FETRANSESC, Larissa, que hoje, em torno de 30% dos motoristas na ativa já estão aposentados. Eles têm mais de 65 anos de idade, 30, e a gente pode ver pelos nossos motoristas de hoje. E os entrantes não estão acompanhando, porque esse pessoal que está com 65, eles têm mais de 10 anos de trabalho, no máximo. Talvez uns com um pouco mais de vontade de ficar, mas talvez muitos nem cheguem aos 70 na estrada e queiram ir para casa, e é um direito deles de ficar na reta final aí com a família. Então é muito preocupante. Esse dado aqui eu não tinha, esse que é de 45 anos eu não conhecia, mas é um dado importante. Mas a minha preocupação é os que já estão aposentados, que em 10 anos eles vão estar fora do mercado e os entrantes não estão acompanhando. O que eu percebo como empresário e também envolvendo aí com a FABET? Eu acho que o que vai salvar a profissão de motorista no Brasil no curto prazo vai ser as mulheres. Basta ver por nós. Quantas mulheres nós tínhamos nas nossas empresas há 10 anos atrás? Mulheres dirigindo.
poxa, passar uma mulher dirigindo, todo mundo parar, meu, será que ela vai conseguir? Ela vai descer a serra, ela vai... Não, hoje é uma realidade e é uma... E via de regra, tá? As mulheres, elas estão dando conta do recado tão bem ou melhor que os homens, especialmente no zelo com o caminhão. Uhum. E profissionalmente estão desempenhando o papel, mesma coisa que os homens. Então, ó, eu acho que o que vai suprir essa necessidade, claro, salário independente do sexo, eu acho que os dois têm que ganhar igual, tá? Uhum. E não é o sexo que define, mas sim a competência. Então, aquele que for melhor competente tem que ganhar mais, independente se é homem ou mulher. Isso é fato. Mas o que vai salvar e o que vai... aqui fala e o que vai atrair é a profissionalização, oferecer boas condições, e as mulheres é que eu acho que vão salvar e vão suprir a falta de motoristas. Eu vou piorar os teus dados e vou reforçar o que o Paulo está falando. Primeiro, vamos na linha do que o Paulo estava falando. Eu também acho que não existe outro caminho. Tá? As mulheres são a grande solução para a falta de motoristas, né? E a gente percebe cada vez mais uma entrada de profissionais, e aí vem um dado legal: a profissão motorista talvez é uma das poucas, né, Paulo, que o salário não tem discussão sobre o salário, é o mesmo salário, né? Em outros cargos, mas o gerente homem ganha mais que o gerente mulher, ou o supervisor homem ganha mais que a supervisora mulher. Na profissão motorista não tem isso. O salário de motorista é igual, né? Então esse é um grande ponto, né? A gente sempre faz um reforço que as mulheres que adentram na profissão, elas precisam somente ser profissionais. Sendo profissional, ela vai ter espaço, e acho que é a grande virada de chave. Porque, Paulo, eu acho que não é só zelo também, tá? É um reforço porque são mais acostumadas, ou talvez estão tão preparadas quanto para lidar com essa tecnologia que vai ser insubstituível no futuro. E quando eu falo de piorar os teus dados, Larissa, hoje nós temos uma falta no Brasil de mais de 120 mil motoristas, tá? E isso é assustador. Agora, quando tu fala em aposentadorias, eu não estou falando daqui a 10 anos, tá? Como tá ali, tá? Eu estou falando daqui a 3 anos, nós vamos ter, seguindo o rumo que está, mais de 300 mil motoristas vão sair da profissão, tá? Porque lembrem que nós temos tudo ciclos, né? Então, o ciclo de idade das pessoas de 60 tá passando. Então, muita gente vai se aposentar, em 2, 3 anos, nós vamos ter já esse apagão por falta. Então, como que vai ser suprido isso? Uma das coisas, das oportunidades, e aí eu vejo como oportunidade, é o que o Paulo falou, das mulheres estarem adentrando na profissão motorista. Ainda seguindo na mesma pesquisa, né? Como vocês já tinham falado, né, a renda competitiva ela funciona bem como porta de entrada, como o Carter falou, 3 vezes mais do que estava ganhando. Mas o estudo ainda mostra que fatores que vocês também comentaram, que o preconceito contra a classe, cerca de 70% ali, remuneração base, 58%, e condições adversas, 51%, para essas pessoas pesam muito ainda em querer continuar na profissão e diminuem a atratividade ao longo dos anos, né? Então, uma pergunta, olhando esses dados, né, os desafios vai além de atrair novos motoristas. Então, esse às vezes nem é o principal desafio. A gente precisa manter os que já tem. Que ações práticas as empresas podem começar a adotar para melhorar esse ambiente de trabalho, muitas vezes, fortalecer o reconhecimento desses profissionais que já estão, por exemplo, dentro da empresa, para garantir que eles queiram, de fato, continuar na profissão? Eu acho que a gente falou um pouco disso já nas perguntas anteriores, né? Acho que não tem nenhuma dúvida que a remuneração salarial ela é em primeiro lugar, não que ela seja o mais preponderante, mas é o que abre porta para entrar na profissão. Mas uma boa remuneração, respeito como motorista, como ser humano, homem, mulher, independente, condições de trabalho, um caminhão adequado, não precisa ser novo, mas um caminhão adequado, revisado, em condições de trabalho. Especialmente quando a questão de ter convênios com postos de combustíveis, por exemplo,
que o motorista saiba que se ele vai sair daqui para o Nordeste, amanhã à noite, ele vai chegar num lugar que vai ter um lugar para ele encostar o caminhão, para ele tomar um banho, para ele jantar, para ele dormir com segurança, para ele no outro dia ter o caminhão disponível para viajar. Então, é segurança, é um salário adequado, é respeito. Eu acho que o reconhecimento ele não é só salarial, e também envolver a família do motorista com ações porque o motorista, via de regra, nós falamos aqui a questão salarial, ele ganha, já de início, ele ganha bem melhor do que muitas profissões. Mas se ele não tiver uma gestão do dinheiro dele, do salário dele, de repente esse dinheiro não chega em casa. E a família está em casa e o motorista está viajando, poxa, mas ele ganha aquilo e em casa vem muito pouco. Então, um trabalho de conscientização do entorno do motorista, da família, de ensinar até a gente tem um pouco na FABET disso, educação financeira do lar, vamos dizer assim, como gerir o seu dinheiro. Ele tem uma matéria lá na FABET que ele vai dizer assim, se eu ganho X, mas eu preciso trazer para casa porque é eu que sou o pilar da casa, enfim. Então, acho que essa somatória de ações, respeito, valorização, a família, o ambiente, o caminhão seguro, as empresas têm que olhar muito para isso, mas quando fala empresa não é só o transportador, é o tomador de serviço do transportador. Quando ele chega num cliente nosso para descarregar, ele só quer ser tratado como ser humano, não é aquele cara que, você não vai entrar para descarregar porque não tem vaga mas eu preciso usar o banheiro. Não, aqui não pode. Não se trata assim um ser humano. Então é aquilo que eu falei antes. Estão subestimando a profissão. Se não for olhado como um todo, como a cadeia como um todo, é isso que está afastando eles. Acho que o Paulo complementou tudo e eu diria assim, hoje há oportunidades, por exemplo, casais viajarem junto e estarem ganhando mais, né? Porque daí é uma renda, dos dois tem uma renda forte. Quando o Paulo fala de educação financeira, eu só quero fazer um reforço que muitas vezes não é só sobrar mais no final do mês, mas quando sobrar, ele poder investir em algo mais concreto, mais sólido e que dê uma rentabilidade um pouco melhor. E isso ele vai ter com essas disciplinas que a gente tem. Sobre a questão de infraestrutura, eu vou bater de novo na tecla, né? Eu acho que enquanto não for olhado para isso e for feito algo realmente para isso, a gente não vai atrair. E se nós não atrairmos, vai colapsar. Então, a gente vê hoje embarcadores, né, Paulo, fazendo algo mais para os motoristas que até talvez há um tempo atrás eles achavam que não era necessário. Hoje já estão fazendo por quê? Porque é base, é uma parte do processo que precisa ser feito. Só que tem que olhar ainda muito mais para isso. Tem muita coisa a ser feita ainda nesse meio. Agora, uma coisa que eu lembrei, assim, que veio talvez complementando o que vocês já falaram, questão do respeito e tudo, e acho que é um pouco também tu facilitar a vida um pouquinho do motorista. Eu lembrei do CL Curitiba. A gente fez um treinamento lá de inovação e comunicação com os colaboradores mesmo, né, quem trabalha na operação. E foi várias sugestões, assim, coisas práticas do dia a dia que dava para mudar em um passe. E saiu vários projetos bons, inclusive um do motorista. Antes ele tinha que chegar, ele tinha que sair do caminhão, tinha que atravessar todo o CL, entregar os documentos, voltar todo de novo, e daí ele entrava. Simples, agora eles pegam e enviam digital direto para o pessoal da operação e lá dentro eles liberam o motorista entra. Então, assim, são 5 minutos, 10 minutos que tu economiza no dia, mas que facilita a vida do motorista e, querendo ou não, a vida deles também. Então, eu acho que é um pouco disso também, né? Ouvir um pouco as necessidades deles. Eles têm uma vivência, eles têm muita coisa que eles podem colaborar com nós. Bom, para finalizar, sem ser muito redundante e repetitivo aí nas perguntas, a gente já vai se encaminhando para o final desse quadro, né, para partirmos para os próximos. Então, se vocês pudessem mudar só uma coisa no setor hoje, sem ser o que a gente já comentou, e dar uma dica para melhorar, né, o futuro do transporte, para dar uma dica para quem sonha com essa profissão, qual seria aí a dica de ouro para finalizar esse quadro? É difícil de responder, né? Essa você pegou nós de surpresa. Não estava no script, né? Eu tava... Olha, o que eu mudaria... É difícil porque a gente já falou muita coisa aqui de respeito, de valorização, mas a profissão já é atrativa, então eu mudaria quando o motorista trouxer um problema para a empresa, dê ouvidos a ele. Uma ouvidoria
dos motoristas. Claro que, como em qualquer outra empresa, tem muita coisa que não faz sentido, mas ouçam a voz da estrada. Tem até um lema de um parceiro da Fabet, que era da Mercedes, da Mercedes, as estradas falam, a Mercedes ouve. Eu acho que serve para todas as empresas de transporte. Ouçam mais seus motoristas. Ouçam, filtrem. Você acabou de dar um exemplo do CL de Curitiba. Com certeza veio de uma dor do motorista. Então, ouçam mais eles e procurem não ignorar essas dores e tratar isso como buscar solução para isso. Eu vou nessa linha, né? Porque quando a gente fala de tecnologia, hoje é tecnologia para tudo quanto é lado, né? Então, já que tem a tecnologia disponível aí, que ela está pronta aí, que ela seja usada, né? Então, você citou um exemplo muito importante, que daqui a pouco vão pensar assim num sistema, num app, que você relata o problema e daqui a pouco já se cria já dispara para alguém que vai solucionar e daqui a pouco ele já recebe um retorno do problema. Ó, aqui tinha um banheiro que não funcionava, mandou lá para uma zona de risco, alguém tratou isso, já consertou, já solucionou, já entregou lá. Próxima vez que tu vier vai tá pronto aqui. Então acho que usar a tecnologia em prol das demandas, das necessidades e principalmente dos problemas do dia a dia. Porque quando a gente fala de tecnologia, às vezes tem solução para tudo, né, Paulo? O pessoal tem solução para uma análise financeira, para uma análise comercial, para uma formação de preço, mas não para uma resolução de um problema real. Então, acho que esse escutar e resolver é o grande pulo do gato, né? Porque não adianta, eu volto a dizer o que falamos ali atrás, não adianta só escutar, não adianta você botar só um saque lá só para ficar bonitinho no site, tu tem que tratar aquilo lá. Então essas coisas, eu acho que a hora que a gente dá esse salto aí na resolução dos problemas, eu acho que nós estamos fazendo o papel por completo. E para o motorista em si, para o público motorista, quem já é, quem quer entrar, qual que seria a dica de vocês para encerrar o quadro de perguntas? A dica para o motorista, procure estar próximo da sua empresa, dos seus comandantes, do seu gestor de frota, traga as suas dores para eles e cobre soluções. Quando eu falo cobre, assim, poxa, o mês passado eu vim aqui e eu trouxe trataram isso, resolveram, pelo menos tentaram melhorar. Então, eu acho que quando que você tem o colaborador e a empresa trabalhando em conjunto, é uma somatória e todo mundo ganha. Então, cobre o motorista, venha para a empresa, traga as suas dores, mas também cobre soluções. Quando eu falo cobra, não é assim, ó, pô, vamos resolver junto? O que tu quer que eu faça para ajudar a resolver? É nessa linha. Eu acho que a dica que eu dou é querer saber usar a tecnologia. Porque a gente vê no dia a dia muitas vezes que o uso do celular é para tudo, menos para uma resolução de problema, né? Então o cara sabe fazer vídeo de quebra de asa, sabe fazer vídeo de uma piada, de um problema, um deboche lá, ou tirar sarro de alguém, mas não sabe talvez fazer, ou diz que não sabe fazer o vídeo para resolver um problema. Então isso que o Paulo está falando, acho que é muito importante também, né? A tecnologia está aí, ela não vai mais sair do mercado, né? Então, para quem está entrando, não pense que é um bicho de sete cabeças, não, é fácil de lidar, é bom de lidar, é interessante lidar, só que tem que saber. Não adianta você dizer assim, eu vou lá e eu não vou precisar, ou não vou precisar lidar com isso. Não, vai precisar lidar. Eu ouvi uma vez um cara que ele queria sair de uma empresa e ele foi entrar numa outra e o patrão pediu. Tá, mas por que tu tá vindo aqui? Não, é porque lá o cara tá me cobrando média e tá cobrando eu lidar com telemetria e eu não sei. Tá, mas tu acha que eu não vou te cobrar? Na verdade, né, Caio? Quem imaginava há 10 anos atrás os caminhões com câmera interna de monitoramento do motorista, sensor de fadiga, então... E é um mito isso, né, Paulo? As empresas, tem muitos motoristas que dizem, eu vou sair de lá porque aquela empresa lá agora tem câmera.
é a segurança dele. Né? E os que começam a trabalhar com isso, poxa, que coisa boa, é Uhum. bom para mim. Então, Uhum. acho que quebrar esses paradigmas, esses tabus também é importante o motorista estar aberto a isso. Perfeito. Eu acho que é isso. A lidar com a tecnologia de modo geral. Muito bem, então. Acho que foi um quadro muito bom, muito conteúdo. Eu tenho certeza que quem está assistindo é um conteúdo rico aí. E agora a gente vai para o nosso próximo quadro. Começamos agora o Notícias em Foco. Então é esse momento, né, que a gente passa algumas notícias aí que aconteceram nos últimos dias. Nesta edição vai ser um formato bem enxuto, né? A gente já teve um bate-papo bem completo e bem rico até aqui. Então vamos diretos aos destaques. O primeiro deles, né, que a Copercarga é signatária do programa Laço Amarelo e atua como empresa amiga do Laço Amarelo. Essa iniciativa, né, reforça o nosso compromisso com conscientização no trânsito, promovendo atitudes seguras e responsáveis. Um tema que eu acho que tem tudo a ver com o nosso bate-papo de hoje. E a segunda notícia, que também vem dentro desse mesmo espírito de oportunidades que a gente comentou aqui, e cuidado com as pessoas. Para avisar que o nosso site está aberto e permite a você fazer o cadastro de seus currículos. E fica atento, porque em breve tem muitas novidades e eventos de captação de currículos em algumas regiões aí do Brasil. Fica atento também às nossas redes sociais. Muito bom, Leandro. E também não custa reforçar, essas e outras notícias estão sempre disponíveis nos canais oficiais da Copercarga. Bom, vamos para o nosso último quadro? Então agora é a hora do Compartilhando Conhecimentos, onde nós e nossos convidados indicamos e compartilhamos algo que tem a ver com o nosso papo de hoje. Podem ser livros, filmes, séries ou outros tipos de indicações para os nossos ouvintes. Eu vou começar e depois passo aí para os nossos convidados. Então vamos na ordem Paulo, Kaiser e Leandro encerra então com as indicações. Bom, a minha indicação de hoje, à primeira vista pode parecer não ter nada a ver, mas eu vou dar o contexto para vocês. Então, minha indicação de hoje é um filme que eu assisti bem recentemente e ainda tá um pouco em alta aí, que é O Diabo Veste Prada 2. Apesar de se passar no mundo da moda, a história promete mostrar como profissionais experientes precisam conviver com as novas gerações, que é o que vem acontecendo, né? Tem aí os motoristas 60 anos e os que estão entrando agora com 25 anos. Chega no posto, acaba que dá, né, não um conflito de gerações, mas o encontro aí das gerações. Então eu trouxe ele para mostrar que nenhuma profissão permanece igual ao longo do tempo. Assim como o mercado da moda mudou, a logística também mudou e muito, que é o que a gente falou durante todo o papo aqui hoje. Quem dirigia há 30 anos enfrentava os desafios completamente diferentes de quem dirige hoje. A capacidade de aprender, a capacidade de se adaptar e a capacidade de continuar evoluindo é uma habilidade essencial para qualquer profissional. E é isso que se passa no filme, né? Esse encontro aí das gerações e da adaptação. Então, assim como um desfile só acontece porque muita gente trabalha nos bastidores, uma entrega também depende de muitas pessoas. Operação, manutenção, rastreamento, atendimento e principalmente aí do motorista, que é o responsável por levar a nossa marca. Então, eu trouxe um filme que à primeira vista foge um pouquinho do script, mas que se a gente analisar a fundo, para mim faz bastante sentido aí para trazer para o nosso papo de hoje. E você, Paulo? Eu, na verdade, eu não trouxe um livro, não trouxe um filme, mas eu estou trazendo um fato real que eu diria assim, eu acho que o motorista que ainda não conhece, que queira conhecer, ele devia olhar mais as redes sociais da Fabet. Ali tem muitas dicas, tem muitas possibilidades e eu acho que ele vai para se espelhar na profissão. Então, como um filme, você falou do filme, fez os links, eu diria que a Fabet poderia linkar toda a necessidade dele e o que ele quer ser como motorista. Na Fabet ele vai encontrar. Mas o que eu tenho um sonho, Larissa, eu ainda vou falar aqui, Kaiser, vou de primeira mão e nem falei contigo ainda. E eu acho que a Fabet deve fazer nos próximos meses aí lançar as pílulas de conhecimento, que é uma ideia que eu tinha lá atrás, na época da Copercarga ainda, e nós poderíamos chamar de pílulas de segurança. Com diversos profissionais da Fabet e pequenos videozinhos, e a gente usar isso nas redes sociais e atingir a massa de motoristas com dicas de segurança. A gente deve fazer isso em breve. Me ocorreu quando eu estava lendo aqui o que o Kaiser preparou, que também é um livro, você é um livro, eu falei, poxa, vamos fazer um link aqui com a Fabet, que é a nossa escola referência na América Latina, e vamos criar essa possibilidade de ele ter diariamente pílulas, dicas de segurança, e eu acho que é um meio de chegar rápido nele e ele ter uma inspiração diária, vamos dizer assim. Fugir também do script, tá?
Eu trouxe um livro que é A Quinta Disciplina, né? Eu recomendo essa leitura, porque é tudo que nós estamos falando até aqui. O que o livro trata é do Peter Senge, né? E ele trata que o conhecimento, nós pensamos primeiro o nosso pessoal, depois nós vamos para a linha do mental, aí nós vamos compartilhar, né? Aí nós vamos trabalhar em equipe, e a quinta disciplina seria essa, continuar aprendendo, né? Então ele trata muito bem isso, né? E ele faz uma abordagem bem segura do que a gente tem que falar, não só numa linha de transporte, como é o nosso meio aqui, mas em todos os meios. Se você não estiver se especializando, e aí eu vou pegar o gancho lá atrás do médico, né? Se o médico não se especializar, ele cai em descrédito, né? Então, se nós não se especializar no nosso meio, nós também vamos perder espaço. Então, acho que é essa a reflexão que eu trago aqui para o grupo. E hoje minha indicação, então, a gente vai ter bastante bem diversificado. Eu vou indicar um ambiente de aprendizagem virtual. Então, como participantes, né, a Copercarga é participante aí do programa Na Mão Certa. Então, ela disponibiliza junto com o programa para motoristas o Juntos na Mão Certa. Então, ela é um ambiente de aprendizagem totalmente virtual, que tem como objetivo a educação mesmo continuada dos profissionais do transporte. Então, talvez aquela reciclagem rápida. Nesse ambiente, então, ele vai encontrar diversos temas. Cidadania, qualidade de vida, relações familiares, valorização do profissional. Então, todas as mensagens, ela reforçam a atuação deles como agentes de proteção de crianças e adolescentes. Então, a Copercarga é signatária do programa Não Certo, um programa muito importante, e ele disponibiliza esse benefício para os motoristas. Então, o cadastro é fácil e rápido, ele pode acessar lá com os dados, é muito simples, a gente vai deixar um QR Code aqui na tela para quem quiser pegar e acessar o virtual, e a cada curso ele emite um certificado ali que fez o curso, então é um ambiente bem interessante. E não é só para os motoristas, né? Ele é Muito feito bom. para motoristas que estão nas estradas, mas como o Kaiser comentou, o aprendizado ele deve ser contínuo para todo mundo, né? Então... Kaiser, vamos copiar e colar? Quando eu falei das pílulas de conhecimento lá no nosso site, Já tá as considerado pílulas de conhecimento, eles vão lá, aprendem e já emitem um certificado. Olha que legal, gostei da ideia, hein? Boa. Então, gente, assim a gente encerra mais uma edição do nosso papo, né? A gente bateu um papo muito bom, muito agradável. Então, esse foi o papo de hoje, onde a gente conversa sobre tudo que está acontecendo aí no mundo logístico, trazendo visões aí de colaboradores, pessoal da empresa, funcionários, público externo também, que tem uma relação super boa com a Copercarga. Aqui você encontra também nas nossas plataformas digitais muitas notícias sobre a Copercarga e também outros papos. Nos acompanhe, então, para não perder nenhuma novidade. Comigo na equipe de podcast, Larissa Casagrande, Herbert Kaiser e Paulo Simeone. Eu sou Leandro Provence e vou ficando por aqui. E lembre-se, na Copercarga, nossa paixão é entregar sucesso. Até o próximo papo.